Eu sou a Madalena de Sousa, nasci em Carvoeiro, no Povo do Burro. Não sei se ainda se chamam a isso, mas pronto, foi no Povo do Burro que eu nasci. Pertence ao concelho de Lagoa, era freguesia de Lagoa, não havia freguesia de Carvoeiro nessa altura, né? Tenho 69 anos, fui professora durante 15 anos, trabalhei como responsável da administração escolar durante 5 anos e depois fui para a Câmara Municipal e fui técnica dos serviços de educação durante 23 anos. A minha ligação à Lagoa, bem, tem a ver com o meu nascimento, em primeiro lugar, não é? Porque eu nasci no concelho de Lagoa, frequentei as escolas no concelho de Lagoa e trabalhei a maior parte da minha vida em Lagoa. Portanto, Lagoa faz quase parte do meu ADN, não é? Não tive hipótese de ir para a faculdade porque deu-se o 25 de Abril, os quadros foram, integraram o pessoal que veio das colónias e eu, para poder estudar em economia, que era o meu sonho, teria que trabalhar primeiro e depois estudar à noite. Mas como não havia colocação, fiquei por aí. O que é que havia no Algarve na altura? Não havia universidades, havia só o magistério primário. Eu candidatei-me, passei no exame de admissão e tirei o curso de professora do primeiro ciclo. Exerci durante 15 anos, depois fui para a delegação escolar e depois acabei como técnica superior da Câmara Municipal. Reformei-me em junho de 2023. Quando eu comecei a estudar, havia poucas ofertas, portanto, havia só 2 liceus no Algarve e penso que 2 escolas técnicas. Culturalmente, não havia, ou seja, as raparigas até começaram a estudar nessa altura, mas muitas ficaram só com o 4º ano de escolaridade. Eu estudei porque tinha vontade de estudar, mas as dificuldades económicas aí dificultavam um pouco, porque não havia as escolas que há hoje, não é? E as pessoas, e a deslocação inclusive, os transportes, era tudo pago. Nós pagávamos transporte, pagávamos a comida, pagávamos as propinas, por cada disciplina nós tínhamos que pagar as propinas em selos fiscais, todos os trimestres, não é? Tínhamos que ir pagar. Quando fazíamos o exame, nós tínhamos que pagar o exame. E isso tudo, as matrículas nós pagávamos, tínhamos que pagar tudo. Transportes, livros, tudo era pago, não é? E não era fácil para as famílias na altura suportarem todos esses custos. Eu, por exemplo, que meus pais estavam reformados, não é? Quando, o meu pai, principalmente, porque a minha mãe nunca trabalhou fora, não tinha reforma, mas eu nasci quando meu pai tinha quase 50 anos, então quando eu tinha 15 ele já estava reformado, não é? E isso, pronto, esse foi um dos condicionalismos. Uma mulher não tinha todas as profissões na altura. Quando eu disse que queria trabalhar para um banco, o meu pai disse, nem pensar, não vais lá trabalhar onde diz que existem homens. Olha, então, mas eu vou trabalhar onde? Olha, vais para a professora, ou vais para
enfermeira, não é? São duas profissões que depois para casar tínhamos que pedir autorização, não é? Por acaso, no meu tempo já não era necessário, já se tinha dado o 25 de Abril, mas antes era, portanto, havia 3 profissões, uma delas não podia mesmo casar. Há um caso aqui em Lagoa, ainda está cá, uma colega, que para casar teve mesmo que o noivo teve que alugar ou arrendar um outro estabelecimento comercial para mostrar que ele tinha bens suficientes para poder sustentar a senhora. Os rapazes não se podiam misturar com raparigas na escola, portanto não havia contacto. Era interdito quase. E se por acaso houvesse uma troca de olhares ou um toque, éramos chamados ao gabinete do diretor, aconteceu comigo, na troca dos livros de inglês e de francês. O meu primo, nós tínhamos o mesmo nível, os professores eram os mesmos, e ao trocarmos os livros de francês e de inglês no corredor, como primos, que éramos como irmãos, né? E o que é que os irmãos fazem? Em vez de serem delicados um para o outro, né? São brutos, né? São palermas, e então toma lá o livro, e se fosse preciso davam-me com o livro no ombro ou na cara, coisa que eu vá. E depois, e claro que se ele me dava com o livro eu não me ficava, provavelmente dava-lhe um murro, né? E isso fez com que o diretor, ao observar uma cena dessas no corredor, fôssemos os dois chamados ao gabinete. É verdade que eu até pode ter sido eu fui talvez uma pessoa felizarda, porque durante muito tempo eu tive a minha mãe comigo, os meus pais estavam comigo, e isso facilitava bastante, né? Eu podia me deslocar e que eles estavam em casa. Sobre a igualdade entre homens e mulheres, e fazendo uma retrospectiva, eu acho que estamos um pouquinho melhor. Portanto, pelo menos as mulheres podem escolher o seu percurso, o seu caminho, coisa que nós estávamos condicionadas. Já disse, meu pai não queria que eu trabalhasse no banco porque ia trabalhar com homens. Nós, por exemplo, só tivemos uma primeira-ministra mulher, não é? Só uma. E é muito difícil encontrarmos presidentes mulheres, presidentes de banco, eu não conheço nenhuma, ou diretores do banco, não é? Mulheres, companhias de seguros, eu só vejo homens no topo, os CEOs são quase todos homens. E eu parece-me que as mulheres têm tantas capacidades, já não digo mais, digo pelo menos, têm tantas como os homens. Há uma discriminação. As pessoas não criticam muito mais os atos da mulher do que se for de um homem. Ela é muito mais, é um alvo de maior críticas. E nós precisamos de fazer 50 vezes mais que os homens para conseguir ficar mais ou menos ao nível deles. A parte eram homens, e eram quase todos, no Algarve inteiro, excluindo, sei lá, Silves e Vila do Bispo, ou Algesur, parece. O resto era tudo homens, E provavelmente aí seriam mulheres, porque talvez não havia nenhum homem, porque já disse que em 500 mulheres haviam para aí 10 homens no primeiro ciclo. E então, mas bastava ser homem, era a razão sine qua non para ser diretor ou delegado escolar. E aquilo mexia um bocadinho comigo, mas pronto. Eu acho que o homem e a mulher são seres humanos que estão ao mesmo nível e deviam estar ao mesmo nível. Não deviam ser considerados nem mais nem menos uns do que os outros. Portanto, a sociedade devia de olhar a mulher e o homem da mesma forma, como seres humanos somos.